Ou seja, é uma associação mental. Você fala, você tem um estímulo e pensa em alguma coisa. Ou você simplesmente pensa em alguma coisa. Você está sem fazer nada e pensa em alguma coisa. Pegar um animal e que está lá quieto. Não tem como a gente saber se ele está pensando em alguma coisa ou não. Isso é ponto pacífico. Não tem como a gente saber. O fato de não ter como a gente saber não quer dizer que ele não tenha. Essa é uma diferença monstruosa. Não há meios de saber se o bicho pensa ou sente alguma coisa, ou faz memórias mentais ou não. Você tem algumas dicas, que é o famoso gato sonhando. Quem já não viu gato sonhando? Claro que tem sempre gente que vai falar assim, mas são movimentos involuntários, contrações involuntárias. Você que sabe, né? Ou seja, aí é um paradigma, né? Você já parte do princípio que qualquer manifestação que o bicho tenha é mecânica. O gato não está sonhando com nada. Ele não está sonhando que ele está correndo, ele não está sonhando que ele está pegando um passarinho. Não é impossível isso passar na cabeça do gato. Eles simplesmente apagam e nada acontece no cérebro deles. Tá? Então, se o bicho pensa ou não, é uma coisa que absolutamente a gente não tem como saber. O comportamento simbólico não seria um processo necessário para qualquer forma de linguagem, talvez existindo. Para forma de linguagem. Para ter um consenso entre uma linguagem, o mundo teria que... Então, mas aqui o problema da linguagem já complica, porque tem gente que acha que não tem linguagem, né, entre os animais, que é só... Não seria uma linguagem, seria só a emissão de barulho, de ruídos, que não é verdade, porque eles já viram, por exemplo, que nos macacos na África, eles tinham palavras diferentes para a águia, para a cobra, ou seja, coisas, perigos do céu, perigos do chão, né? A vocalização era diferente e os macacos jovens tinham que aprender essa vocalização. Tanto que eles gravaram as vocalizações, né? E depois meio que tocaram as vocalizações. Os macacos realmente, assim, eles entendiam o que estava acontecendo, que era uma vocalização. Mas assim, sim, é necessário. Mas como tem gente que fala que também não existe linguagem de animais, então fazendo essa coisa assim, uma associação mental entre um estímulo e alguma coisa que não está presente. Esse seria um comportamento simbólico. Seria uma definição do comportamento simbólico. Aquela coisa não está presente. Se você não tem comportamento simbólico, é pau, pedra, pedra. Você concorda? Você vê uma caneta, isso é uma caneta. Essa caneta assim, não lembra assim, nossa, lembra aqui da infância, que eu coloria. Não, caneta é caneta. É só uma caneta, é só isso. Essa coisa do comportamento simbólico é tão louca que, inclusive, é dito que os neandertais não tinham. Mas esse comportamento simbólico já não entraria o cachorro do Pavlov, por exemplo? Não é uma demonstração de comportamento simbólico? Eu acho. Então. Não, mas aí eles chamam aí não tem esse nome, tem o nome de reflexo condicionado. Com comportamento básico, né? Comportamento estilo básico. Mas assim, a ideia é que você, sei lá, pune ou agrada o cachorro e aí ele tem uma reação imediata àquela coisa, entendeu? O condicionamento seria uma reação imediata, uma coisa que ele está vendo ou está sentindo, um choque ou a comida. Então seria uma coisa muito primária. Tá? Mas, por exemplo, a ideia de que alguns animais, soltaram uma vez, que alguns animais teriam poluições noturnas também. Por que ele só faz isso quando poluições noturnas? Por que ele só faz isso quando dorme, não faz isso quando está acordado? Seria muito simbólico isso. Seria. Mas ainda assim entra numa questão que né, você pode culpar o instinto para tudo. Pode falar que é simplesmente um desencadeamento neural que acontece nos mamíferos e não tem nada a ver com o simbolismo. Pode ser. Pode-se dar essa explicação absolutamente fisiológica. Agora, o que ele falou do Pavlov, eu acho que é isso mesmo, mas um pouquinho mais simbólico, que seria o seguinte:
A famosa história do cachorro que fica maluco quando ouve o barulho do carro, do dono. O cachorro está ouvindo o ruído do motor, a explosão. Os pistões do carro estão se movendo pela explosão da gasolina, os gases estão sendo expelidos pelo escapamento. Ele faz uma associação entre essa coisa, ele não está vendo o dono, ele não está sentindo o cheiro do dono, não tem nada diretamente relacionado ao dono, a não ser um ruído que faz esse cachorro pensar no dono. Que outro termo a gente vai usar? Se o cachorro fica super excitado e começa a abanar o rabo quando ele ouve o ruído do carro. Né? Claro que você pode ir para uma explicação, seria reflexo condicionado pavloviano. Bom, mas pelo amor de Deus, a cultura é toda pavloviana. Você, desde criancinha, você recebe condicionamento. Então, isso coloca, né, essa questão de cultura, um comportamento aprendido e compartilhado, ela é bem semelhante àquela nossa definição de artefato, né? Ela é bem inclusiva. Tá? E ela sim ela permite a possibilidade de você aplicar isso a outras espécies, como o pessoal aplica com chimpanzés na África, por exemplo. Inclusive lá escavando sítios, escavando na arqueologia de chimpanzés. Tá? Absolutamente viável, sem problema. Se está lá enterrado, ou na superfície, sei lá, é cultura material, ou seja, são artefatos produzidos, você pode entender por meio do conceito de cultura. Então, beleza, a arqueologia está na área. A gente pode usar abordagens arqueológicas para estudar isso, sem problema. Então, assim, novamente, a gente não tem que ficar em trincheiras tentando colocar altas divisões entre o que a arqueologia faz, estudar os humanos. Não, ela estuda vestígios, né, de cultura material. Como eu falei, esse termo é um pouco esquisito, né, porque junta um material com uma ideia, né? Mas vestígios materiais, feitos por algum organismo, humano ou não, né, que deixa esses vestígios por conta de comportamento aprendido e compartilhado. E, né, obviamente, quando a gente fala em aprendido, porque tem transmissão de ideias. Tá? Porque mesmo que seja só por imitação, e acreditem, a maior parte do conhecimento que a nossa espécie teve até recentemente, né, ela foi especialmente passada por imitação. Né? Essa coisa de você ter, primeiro, escrita, que é um negócio super recente, né, e instrução formal, que nem a gente está fazendo aqui, é um negócio extremamente recente. A maior parte do comportamento cultural, né, da cultura, que é passada em sociedades tradicionais, ela não tem nenhum tipo de aprendizado formal. O cara senta e fala, então pessoal, vamos hoje fazer uma ponta de flecha, entendeu? É pura imitação. O pessoal senta ali, senta a molecada, o cara tá lá lascando, aí os molequinhos começam a bater também na pedra, e assim vai. Tá? Então, o fato de ser imitação não tira essa característica, não interessa, porque a pessoa que está fazendo tem ideias, a pessoa que está olhando também tem ideias, a ideia dela é imitar o que está fazendo e ela vai ter ideias de como que aquilo lá funciona. Eventualmente vai ter uma pequena correção por parte do cara que sabe mais, né? Ele vai de vez em quando, vai chegar e falar assim, não é assim, você está batendo errado, tchau, deixa o cara se virar. É assim que funciona a aprendizagem na maior parte dos contextos, a aprendizagem tradicional. Não tem essa coisa de, essa super preocupação, né, em passar o conteúdo e ver se a pessoa está entendendo ou não. Até um exemplo interessante disso é
né, que eu tive contato, assim, que eu achava muito engraçado, uma transmissão de uma coisa bem tradicional, que era a esgrima japonesa, chama Kendo, né? É uma das artes marciais mais tradicionais, assim, mais, né, segue os preceitos, etc. E era engraçado porque, assim, o público era universitário, né? A gente treinava aqui na educação física, então via gente de várias, né? E o que acontecia com a maior parte dos alunos é que eles desistiam. Por quê? Porque o professor explicava. Ele só falava para imitar, para ficar olhando e repetindo o movimento sem parar, até a exaustão. O mesmo movimento, fica fazendo esse movimento aqui com a espada, vai e volta na quadra 50 vezes. Não tinha assim, então, amiguinho, faça assim, de vez em quando vai assim e fala, só montar. Nem falava, assim, tipo, pegava sua mão e falava assim, é você. Ou seja, não era para ficar com a mão assim, para ficar com a mão assim. Sabe, coisas contraintuitivas de postura, posturas estranhas que você não faria, mas aí o jeito certo é ficar com aquela postura esquisita, que nas primeiras aulas você vai achar aquilo horrível, que é totalmente contra-intuitivo, você jamais quer naquela posição, mas tem algum motivo que nem o professor sabe às vezes, que foi passado por outro, que tem algum motivo para você ter aquela postura corporal. Isso não é questionado. Claro, à medida que as coisas vão, aí tem uma série de explicações. O pessoal vai colocar uma abordagem científica, explica por que pede, que fica assim, porque isso aí aumenta a impulsão para frente. Mas isso aí é uma coisa recente, a maneira correta de você segurar a espada e de você ficar com o pé esquerdo, você se sente absolutamente torto e fazendo um negócio que não faz sentido nenhum para você, e você tem que fazer daquele jeito. Tem que fazer. Não tem diálogo. Não tem, faça isso por quê. E isso muitas vezes frustrava, né? Um monte de gente que começava e estava acostumado com um esquema, né, ocidental de aula, onde você, né, faz pergunta ou questiona, qualquer coisa assim, e isso era inconcebível naquele método tradicional de passar o conhecimento, seja ele teórico, seja ele prático. Na verdade, na maior parte dos tempos, o conhecimento é absolutamente prático. É lascar uma pedra. Como você faz uma ponta de flecha? Faz assim, 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 depois você vira, assim, assim, assado. E o bacana é que a gente, tendo essa noção de transmissão cultural, assim, está se desenvolvendo um corpo teórico na arqueologia que é muito interessante, que está dando conta de explicar uma série de coisas. Por quê? Porque esse comportamento realmente tende a ser muito padronizado. E aí você percebe isso nos artefatos, a maneira como eles são feitos. Bom, então assim, na verdade isso aqui é ainda uma discussão do sexo dos anjos, porque não tem como inferir, né? Dá para inferir que seria esquisito que só um animal tivesse teoria da mente, autopercepção e algum comportamento simbólico, alguma percepção simbólica. Não quer dizer que todos tenham, mas é esquisito que só um tem. Então, provavelmente é uma diferença de grau, né? Porque se você não pensa que é de grau, qual que é o plano dele? Um plano B, por exemplo, que é colocado de forma científica, né, por cientistas, etc., é que houve uma mutação genética e aí o homem moderno apareceu mesmo, e como, né, ele já era anatomicamente moderno desde a África há 200 mil anos, e aí houve uma mutação genética, então vocês veem, claro, né? Essa mutação genética fez com que o cérebro fosse reconfigurado, e aí por volta de 35 mil anos o homem começa a apresentar um comportamento moderno entenda-se simbólico. Além de ser muito recente, assim, 35 mil anos, por quê? Porque tem aquelas pinturas na Europa, Lascaux, Chauvet, aquelas cavernas maravilhosas, cheias de pintura. Então assim, nossa, então isso é o mundo moderno. Aqui a gente se reconhece, né?
caras pintavam muito bem, né? Aqui a gente vê gente moderna. Então, como essas pinturas têm 35 mil, deve ter sido mais ou menos nessa época que aconteceu. De preferência na Europa, né? Pintar no interior dos bichinhos, né? Só que assim, primeiro que tem um viés de preservação. O fato de você ter as cavernas pintadas a 35, não quer dizer que elas não eram pintadas a 50, a 60, para começar. Segundo, que depende, o viés de preservação ele passa por um outro problema. Vamos supor que existia uma população que fazia arte plumária maravilhosa, cocares, mantos plumários, tipo fantasias do carnaval, entendeu? Coisas assim maravilhosas. E o que acontece com esse material? Não preserva. Então, quer dizer, qual que é a explicação? Aí o que tem que acontecer? Alguém tem que encontrar lá na África do Sul uns artefatozinhos de osso, umas ranhurazinhas que sugerem que o treco tem um sentido, sei lá, mágico religioso. Aí o negócio vai para trás, e é verdade, já tem evidência de comportamento moderno na África há 120 mil, sabe? Então assim, quer dizer, você vê gente, né, cientistas, né, com uma ideia tirada da cartola que é absolutamente, novamente, religiosa. Porque o que é a mutação genética? Você só tira Deus e coloca a mutação genética no lugar. O negócio que acontece assim, ó. Não existia antes e de repente existe. Isso já nos coloca separado do resto dos hominídeos. Dos hominídeos e dos hominídeos. Nem os neandertais eram parecidos com a gente. E isso explica o quê? Se os neandertais não tinham comportamento simbólico, o que eles merecem? A extinção. Por isso que eles se extinguiram. Entendeu? Por quê? Porque nós somos superiores, nós temos comportamento simbólico, eles não tinham. Quer dizer, por mais, né, simbólicos que nós sejamos, alguém consegue conceber o ser humano basicamente igual a gente, caçador de grandes animais, etc, 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 que não tinha comportamento simbólico, ou seja, esse cara, ele olhava assim, olhava para o chão, nada passava na cabeça dele. Chão. Ele olhava assim, mulher. Ventilador. Né? Novamente, mas o monge zen tem que passar a vida inteira para conseguir isso. É impossível. É muito difícil. Quer dizer, como é que esses caras tinham uma vida social mínima? Assim, sem nada, sem comportamento simbólico nenhum. É um negócio assim, tão maluco, tão fora da realidade, né? Então aí fica essa briga. Não, mas a gente nunca acha nenhuma evidência de comportamento simbólico. Vai que os caras, sei lá, usavam a energia deles para fazer coisas que não estão reservadas. Não tem como saber. Né? E aí entra essa coisa de você usar assim, já que eles se extinguiram, você tem que ter um motivo que explique isso de maneira, vamos dizer, racional, né? E como eles eram mais fortes que nós, como eles tinham um cérebro maior que o nosso. Opa, tá vendo o terreno perigoso, né? Os neandertais tinham capacidade craniana superior à nossa, mas o cérebro é tudo que nós temos, não é? Para nos sentirmos especiais. Até isso querem tirar da gente. Até a nossa capacidade craniana, que é a coisa que a gente consegue, né, mostrar assim, com maior orgulho para o resto da criação, né? Olha, a nossa capacidade craniana é maior depois da dos neandertais. Eles tinham cérebros maiores que os nossos, mesmo levando em consideração as proporções, né, de tamanho, etc. O cérebro deles era proporcionalmente maior que o nosso, né? E aí como é que você explica esses casos se extinguirem? Só pode ser o simbolismo, que é o que nos para o resto da criação. Só que acontece que, né, a evolução, como ela não é teleológica, já paguei, como ela não é teleológica, ela leva muitas vezes a resultados
absolutamente contraintuitivos. Tem espécies que se extinguem por uma conjunção de fatores que não necessariamente tem a ver só com a seleção natural pura e simples, só com a adaptabilidade. Tem uma série de outras coisas que entram no jogo. Por exemplo, fatores climáticos. Você tem a questão de historicidade mesmo, de contingência histórica, que faz com que espécies desapareçam. Um ótimo exemplo é a extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros não tem nada a ver com o fato de eles serem mal adaptados, tem a ver com o fato de que caiu um asteroide. Simples. Os que não morreram lá, uma hora morreram depois, ao longo de. Porque causou um impacto tão grande que não é que morreu todos os dinossauros de uma vez, mas deu um desbalanço tal que as espécies foram se extinguindo em cascata. E a nossa espécie, como você deve estar careca de saber, que é descendente dos mamíferos, que nada mais eram que os ratos, Os ratos, que viviam à sombra dos dinossauros e que ocuparam o nicho depois que os dinossauros se extinguiram. Ou seja, o fato da gente estar aqui agora, nesse momento, é mero acaso. Tivesse o asteroide com outra trajetória, a gente não estava aqui agora. Não existe teleologia, não existe assim, nós somos o que é esperado da evolução. Tipo, a gente com autoconsciência e comportamento simbólico. Não tem motivo nenhum para isso acontecer. Existe um objetivo que leve a isso. Sem extinção de dinossauros, provavelmente répteis ainda de monte andando na Terra. Não mamíferos. Contingência histórica explica, Tem uma influência monstruosa em muitas coisas. Provavelmente os neandertais também podem ter sido um caso desse. Muito mais do que o comportamento simbólico, mas porque tem quase evidências muito tênues de contato, na verdade. São populações de humanos modernos encontrar os neandertais de maneira muito casual, E, novamente, ainda tinha uma outra barreira que os neandertais se extinguiram sem deixar descendentes. Zero. Eles acabaram, que é o que eles merecem. Os caras que não têm simbolismo, um cérebro maior que o nosso, que é uma afronta, e eles têm que se extinguir totalmente, entendeu? Uma coisa que não faz sentido, assim. Os caras começaram a fazer genética de neandertais com base em coisas fragmentárias, já saíram propalando que não houve cruzamento, não houve cruzamento. Pessoal, gente cruza tudo com cabra, certo? Gente cruza com cabra. Vocês podem imaginar humanos não cruzando com neandertais, pessoas se encontram lá e não rola nada. É impossível. Só que com cabra não sai descendentes, Mas com neandertais saiu, Porque agora, finalmente, é verdade, teve sim. Inclusive chega a ter, sei lá, quanto por cento, não sabe, 3% das tem uma porcentagem até que grande de genes neandertais em algumas populações da Europa, claro, porque houve cruzamento. Na África, 0, na Ásia, 0, na Europa, 1. Então é muito engraçado isso, porque assim, ou seja, quando a gente fala de ciência, você tem que perceber que o tempo inteiro, como na definição da aula passada está lá, ciência é uma atividade humana, que visa explanar fenômenos, etc. Essas questões todas entram o tempo inteiro. Professor, teve um boato um tempo atrás aí, e até foi um aluno da internet que falou que acharam 3 crânios lá, acho que na região do Himalaia, que um era de Neandertal, juntos, o outro era do Homem das Neves? Do Australopithecus, e o outro era, não conseguiram detectar que era verdade. Himalaia? O cara jura que é justo que o Walter Neves tinha falado isso, não sei lá. O Walter Neves vai me dar o... Seria uma nova mas sabe os 3 juntos, sai juntos, né? O Walter está lançando o nome dele no fórum. Estão usando o nome do Walter. Não sei, nunca vou falar nisso. Bom,
Então, se a gente usa esse conceito inclusivo, curto e grosso de cultura, a gente consegue operacionalizar ele em termos arqueológicos, né, sem, né, não adianta você usar, sendo arqueólogo, querendo usar o conceito de cultura e arqueologia, não adianta você colocar uma série de coisas que são inócuas. Não é que são erradas, mas são inócuas. Por exemplo, se eu colocasse no conceito de cultura comportamento aprendido e compartilhado, cuja intenção é manter a coesão social do grupo, blá blá blá. Como é que eu operacionalizo? A intenção é manter. Não adianta, não é florear, né? Ou colocar um monte de coisas, né? Cultura é os costumes, a religião, as festas, né, toda a parte imaterial. Bom, tudo bem, a gente já está falando aqui, que é comportamento aprendido compartilhado, é imaterial. Isso já não está falando assim, né? Porque aí não é uma definição, é o quê? Seria o quê? Uma descrição. Não cabe, né? Se você está trabalhando com termos teóricos, não cabe. Bom, é importante também lembrar que cultura é um conceito. É um conceito. Você não pega cultura, não cheira, não tem cor. É um conceito, é absolutamente abstrato. Ela não existe. Tá? Como a gente tem uma tendência natural a reificar coisas, né? a dar materialidade para coisas que são, né, só conceitos, a gente às vezes esquece disso e a cultura acaba meio que tomando vida própria, às vezes. Acaba sendo assim, né? A cultura é aquela coisa que rege a sociedade, né, tipo um rei, uma coisa assim, né? Não, pode até dar essa impressão, né? Que as pessoas servem à cultura, ou a cultura se utiliza dos indivíduos, né? Essas concepções, elas aparecem às vezes na antropologia aqui e ali. Tá? A cultura é como sendo alguma coisa que realmente é palpável e as pessoas meio que são regidas ou estão a serviço da cultura, alguma coisa assim. Tá? Quando na verdade o que acontece é assim, é só um conceito, mas obviamente que ela tem implicações materiais. Tá? Essa ideia, né? Por que ela tem? Ela tem implicações materiais porque ela envolve comportamento. E esse comportamento gera, potencialmente, né? Gera muito do comportamento, vai gerar coisas materiais, vai implicar na modificação de matérias-primas, né, que vão virar outras coisas. Então, isso vai acabar redundando, né, vai acabar virando o que a gente chama de artefatos. Né? Como esse comportamento, né, essa transmissão de ideias aqui, tem essa implicação material, a gente meio que quase tem a impressão de que as pessoas estão trabalhando no serviço da cultura, alguma coisa assim. O que acontece é que existe realmente uma tendência fortíssima no nosso cérebro, tá, para seguir normas. Mesmo que a gente pense que não, sei lá, que a gente é sempre muito inventivo e muito original e, né, e cada um tem o seu estilo e tarará, isso já está entrando na mesma questão, no mesmo ramo da intencionalidade. Entendeu? Claro, nós somos seres individuais, cada um tem as suas peculiaridades, não tem ninguém nessa sala que seja igual ao outro, né? Mas, ao mesmo tempo, você coloca isso no longo prazo, né, você vai ver um super padrão. Você vai ver uma coisa muito séria. Só uma dúvida. De tudo que você passou, e falando que a cultura não pode ser algo concreto, então você pode definir cultura, mas você não pode descrevê-la, né? Você pode descrever culturas. Qual que é a cultura dos bancos? A cultura dos bancos tem a ver, tem os mitos de criação, que são esses, tem o livro de iniciação científica
que é assim, as casas são feitas dessa forma. Culturas, você descreve, mas a cultura... Então, o que acontece é que existe uma tendência forte mesmo a manter normas culturais. Essa é uma tendência. Mesmo que no nosso caso, né, a gente tenha uma situação diferente de uma sociedade muito pequena, essa situação é diferente por várias razões. Né? Uma delas é o número de pessoas envolvidas. Quando você tem muita gente, você realmente tem um maior número de mais inovação. Isso é natural. É uma questão de redes de troca de informação. Isso que eu estou falando para vocês é uma coisa assim que é modelável matematicamente. Né? Tem uma teoria por trás disso. Né? Não é assim só falar, tem muita gente que tem mais inovação. Tá? Tem toda uma teoria por trás disso que mostra, né? Você mostra do ponto de vista que você faz simulações, né? Você tem uma taxa de inovação maiores quando você tem mais gente, mas não só mais gente, quando você tem mais gente trocando informações, porque você pode ter um monte de gente e ter barreiras para troca de informações. Só que a nossa sociedade tem duas características, ela tem muita gente e tem muita troca de informações. Porque, novamente, pode haver casos onde você tem a troca de informações severamente reprimida, por motivos vários, ou porque o conhecimento é considerado sagrado e ele não pode ser divulgado para pessoas fora daquela seita, né? Pode ser uma coisa totalmente religiosa, pode ser uma coisa que tem um fundo prático, por exemplo, as famosas guildas ou hansas da Idade Média, né? As guildas dos artesãos sapateiros. Para você ser aceito, né? O molequinho tinha que entrar pequeno e entrar como aprendiz, né? E aí ele ia aprendendo, e ele não podia sair daquela guilda, daquela profissão, e não podia contar os segredos, né, da profissão para outras pessoas. Né? Então existe a possibilidade de você ter muita gente, mas não ter muita inovação, porque a informação é bloqueada em subgrupos pequenos. Tá? Existe essa possibilidade. Mas quando você tem muita gente e a informação circula de maneira basicamente livre, né, as taxas de inovação vão para as alturas. Então isso coloca também uma questão interessante. A nossa sociedade ela preza tanto inovação porque ela resolveu prezar tanto inovação, é uma característica na verdade esperada da estrutura populacional. É uma coisa que eu não sei essa resposta. Eu tendi a achar que é uma característica uma coisa do ethos, né? Que a nossa sociedade ela é muito inovadora porque entra essa questão da inovação tecnológica, né? E entra a questão da esperança na salvação, seja pela tecnologia e etc. Mas pode ser que isso, na verdade, seja um subproduto. A sociedade é altamente inovadora porque ela tem muita gente e porque a informação flui demais, então a taxa de inovação é monstruosamente grande. Pode ser por isso. E pode ser que uma coisa alimente a outra. Por ter tanta inovação, né, ainda por cima entra a ideia religiosa, que a princípio não tinha uma coisa a ver com a outra. Tá? São duas coisas que acontecem de maneira independente e que se juntam, potencializando um efeito atual. Agora, o que é o bacana disso tudo? Essas coisas que eu estou falando para vocês, elas têm uma fundamentação teórica. Ela está baseada em modelos teóricos de teoria de transmissão cultural. E se eu ficar só no senso comum, a gente não vai para frente. Eu acho que é uma coisa, outra pessoa acha que é outra, acha que é outra, então todos nós concordamos, para pior ainda, né? A gente concorda com todo mundo, aí já não precisa mais de explicação nenhuma, porque todo mundo já concordou que a explicação é essa. Tá? Então são essas coisas que a gente tem que pensar. Bom, sítio arqueológico
Sítio arqueológico é um local onde aconteceram atividades humanas. É uma boa definição. Sítio arqueológico é um local onde aconteceu algum tipo de atividade humana que deixou vestígios materiais. Ou, sítio arqueológico é o local onde você acha vestígios de atividade humana. Ou, qual das duas? É o local onde você acha vestígios de atividade humana. Se as pessoas moraram lá ou não. Por que isso? Está aqui o sítio arqueológico. Os xizinhos são as peças. E tem um rio. Essa aqui é uma seção. Corte topográfico. Aqui é o topo da montanha. E aqui é o rio. E tem um sítio arqueológico aqui. Se eu chamar isso aqui... Bom, primeiro, a definição de sítio arqueológico, ela tem uma definição teórica, que vai ser essa aí, local onde as pessoas moraram, local onde se encontraram os artefatos, alguma coisa assim, e ela vai ter uma definição operacional também. A definição operacional é o seguinte: você tem uma definição geral, teórica para o sítio arqueológico, mas quando você está lá no campo, você vai ter que decidir o que é um sítio arqueológico. Por que você vai ter que decidir o que é um sítio arqueológico? Porque tem explicações legais. O sítio arqueológico é protegido por lei. Então você tem que delimitar o que é um sítio arqueológico. Você tem que chamar de sítio arqueológico, senão ele não é. Tá? Então vamos dizer que a minha definição operacional é assim: são 10 ou mais peças ocorrendo a menos de 5 metros entre si. Impossível. Por quê? Porque eu posso ter uma definição operacional de 3 ou mais peças ocorrendo a menos de 10 metros entre si. Ou seja, se são 2 peças da terceira a 50 metros, eu já não chamo de sítio arqueológico. Mas se são 3 peças dentro de um raio de 10 metros, eu chamo de sítio arqueológico. Sem problema. Se não chamar, a gente chama de ocorrência arqueológica. E a ocorrência arqueológica é super importante também, porque ela pode ser a ponta do iceberg. Você pode ter um sítio arqueológico, mas a visibilidade é ruim, então é muito importante cadastrar as ocorrências. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, a definição mais parcimoniosa de sítio arqueológico é igual a local onde se encontra artefatos. Por quê? Porque os artefatos a gente já definiu, qualquer coisa que tenha sido modificada pelo homem. Tem a definição anterior de artefato. Ou se eu quiser ser mais local onde se encontra quaisquer objetos modificados por ação humana, né, que é a definição de artefato. Coloca ele aqui. Né, e ponto. Independente da localização, do estado de preservação, isso aí não interessa. Por quê? Porque estado de preservação é a posteriori. Se o sítio arqueológico está preservado ou não está preservado, é uma coisa que você só vai descobrir depois que você começa realmente a trabalhar no sítio. Se você já chega no sítio achando que ele foi destruído, é o primeiro passo para ele ser destruído. Que você mesmo já afrouxou os métodos. Você chegou e falou assim: esse sítio é destruído. Faz, coleta aí de qualquer jeito, enfia no saco plástico, vamos embora. Beleza. Por conta do seu método, né, o método que você já testou, né, da sua técnica de coleta, realmente destruiu a informação. Foi tudo no mesmo saco plástico. Por quê? Porque está no terreno arado. O terreno arado destrói o sítio arqueológico. Como você sabe? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é isso. Isso é comum. Não é verdade. Vocês sabem que Aradão é um sítio aberto? Oi? É um sítio... Seria um sítio que provavelmente está numa plantação. Tem uma plantação de soja e você tem um sítio arqueológico.
Sítio arqueológico é qualquer lugar que tenha vestígio de atividade humana. Pode ser uma caverna, pode ser céu aberto. Aqui, ó. O nosso sítio arqueológico está na margem do rio. Tá? Existem definições de sítio arqueológico que são assim: sítio arqueológico é o local onde houve atividades humanas, onde as pessoas realizaram suas atividades cotidianas, qualquer coisa assim do gênero. Tá? Não, novamente, você está colocando a carroça na frente dos bois. Você nem sabe como aquelas peças foram para lá. Você chega lá e já definiu. Coisas ótimas também assim: sítio acampamento. Isso aqui é um sítio acampamento. Você pode imaginar a pessoa assim, tendo aquela visão idílica assim, né? Sítio acampamento, sabe? Sítio habitação. Sítio oficina. De casa. Já vai a definição. Isso aqui, olha, isso aqui é um nome bonito para dizer assim: é um amontoado de artefatos. É isso, sítio arqueológico é isso, um amontoado de artefatos. Que diacho que é esse? Como que esses artefatos foram parar aí? Que tipo de atividade aconteceu? É o que você vai chegar lá no final da sua pesquisa. Deus ajudando. Pode ser que não chegue nessa conclusão, mas, né? É lá no final que você vai dizer se ele está destruído ou não, se ele está intacto, se as pessoas moravam lá, ou se, vamos voltar no tempo. Esses artefatos, eles estavam aqui. E aí houve um evento de muita chuva e essa vertente entrou em colapso e esses artefatos foram todos depositados aqui. Deixou de ser sítio arqueológico? Não, só que ele estava lá em cima. O local que os caras realmente moraram e fizeram essas atividades está lá em cima, não tem nada a ver. Né? E aqui nessa brincadeira entra, por isso que eu falei na primeira aula, entra tanta interdisciplinaridade para você chegar nisso aqui, né? Não é uma coisa assim que você já... Tá? Entra uma série de conhecimentos relacionados a processos de vertente, a processos pós-deposicionais, de morfologia. E para demarcar ele todo. A demarcação é absolutamente arbitrária. Por quê? Porque... Desculpa, você tem peças aqui, né, que estão mais concentradas, né, só que você tem aqui também. E é uma decisão prática que você tem que tomar. Você pode considerar isso aqui como sendo sítio arqueológico, mensurar ele, tem 100 metros por 100 por 120, e aí ocorrem artefatos isolados na periferia. Você pode também fazer isso aqui. Pode. Mas o problema é o seguinte: e quando você chega nisso aqui, ó? Aí tem outra. Aí, novamente, você vai ter que tomar uma decisão. Mas e se essas peças aqui eram na verdade desse? Uma decisão prática você tem que fazer. Ou seja, não tem uma formulazinha, né? A arqueológica vai até ali, isso é alguma coisa baseada basicamente na densidade, né? Densidade de peças que você percebe. Fora que se o sítio estiver enterrado, você vai ter acesso a porções muito pequenas dele, na verdade, as quadras 1 por 1, por exemplo. Você escavou profundamente e aí essas peças podem estar todas em profundidade, né? E eu escrevi essas quadras e na verdade essa deu 0, 0 e essa deu 1. Então às vezes o sítio é tudo isso, mas assim, eu só tenho pouquinhos artefatos. Eu faço uma outra aqui, tem mais um, e faço uma outra aqui e deu 0, então o sítio arqueológico para mim vai ser isso. São coisas que, decisões de campo mesmo. Mas assim, sítio arqueológico é isso, não tem que entrar na definição, intenção das pessoas, se elas cantavam, dançavam, o que elas faziam naquele lugar, não tem a ver. É simplesmente o local onde se encontra os artefatos. Qual que é a definição de artefato?
artefatos mesmo? Definição de artefatos é qualquer coisa material, qualquer material que tenha sido modificado por ação humana, incluindo sua localização. Ou seja, entra a intencionalidade, mas também não entra. Assim, se a pessoa, novamente, foi modificado por ação humana, mesmo que não intencional, entra na categoria de artefato. Porque você coloca intencionalidade na história, já começa a te dar problemas. Por quê? Porque tem coisas que você não sabe se foi intencional ou não. E aí o que você faz? Você joga fora. Que não é. Eu acho que a pessoa não teve intenção. Bom, de resto, eu falei algumas coisas que eu já tinha falado na última aula. Só vou repetir brevemente a questão dos dados, né, que nunca é demais falar. Vocês não coletam dados, vocês constroem dados. Tá? Então, por conta disso, tem uma máxima muito importante, que em inglês é isso aqui, a gente pode aportuguesar ela. Essa é uma máxima, extremamente importante. Em inglês quer dizer garbage in, garbage out. Quer dizer, lixo dentro, lixo fora. Quer dizer o seguinte, aqui, essa caixa preta aqui, tá? É o seu trabalho, é a sua pesquisa. Aqui tem um input, que chamam dados. E aqui tem um output, que chamam resultados. Se você tem dados de má qualidade, seus resultados vão ser de má qualidade. É isso que eu quero. Então, lixo dentro, lixo fora. Não espere que você vai ter resultados maravilhosos com base em dados de quarta categoria. Se você, por motivos vários, está vendo que seus dados são ruins, e não é culpa sua, veja o trem, né, de um vídeo de pesquisa. Faça outra coisa. Se os dados são por sua culpa, bem feito. Dados de uma qualidade. E aí, assim, como a gente tem essa coisa da ciência, ela é sempre muito revisada por pares, né? E esse policiamento mútuo, né? Mais dia, menos dia, alguém vai perceber que seus dados eram uma porcaria. Talvez isso nem seja muito importante para você, mas às vezes, né? As pessoas vão perceber que não conseguem usar seus dados para nada, por exemplo, que suas conclusões são tiradas da cartola, né? Que não tem nenhuma base segura para fazer aquelas interpretações. Tá? E outra coisa importante é o seguinte: os dados, eles, claro que a gente já viu isso exaustivamente, você tem a teoria, né, a técnica, os dados são resultado disso, dessa operacionalização. Claro que seus dados, eles têm relação com a pergunta que você está fazendo, claro, né? Você quer responder alguma pergunta, então os seus dados são direcionados para aquilo. Agora, é alarmante o número de pessoas que têm projetos que não têm objetivo. Não tem a parte objetivo, não tem um projeto. Então o objetivo é genérico demais. Tá? Então, assim, chequem para ver se, quando vocês forem fazer um projeto, né, a primeira pergunta é: qual é o objetivo do seu projeto? Tá? Parece, sei lá, parece uma coisa meio boba, mas assim, acontece demais. Tá? Projetos que não têm objetivo, especialmente na área de humanidades. Especialmente, é muito triste, mas acontece demais. Tá? Tem caracterização da área, arqueologia, né, informações arqueológicas anteriores,
apresentação do sítio, materiais e métodos. Vou estudar esta coleção que veio do fulano de tal, que escavou o sítio, não sei quando, e aí essa coleção é muito importante, e piriri, tororó, então, nosso objetivo, não tem nosso objetivo, então vamos estudar essa coleção, e aí, como resultado, vamos fazer esse banco de dados, e tarará, e vamos deixar para consulta, e piriri, tororó, tá. Qual é o objetivo dessa questão? Isso não sabe. Porque o orientador também não falou, não ajudou assim. Tem só um objetivo. É o estudo da coleção tal, sem um objetivo. É alarmante, né? E é meio até triste ter que falar isso, né? Uma aula, dentro da universidade. Mas acontece, assim como a metodologia está em todo lugar, né? A ausência de objetivos também. Então, às vezes você tem as duas coisas, né? A metodologia sem os objetivos, é o pior dos mundos, né? Então, tenho sempre isso aqui na cabeça. Não dá para ter dados maravilhosos não dá para ter resultados maravilhosos com dados meia boca. Essa é uma questão muito importante. E por fim, só para lembrar aquela coisa também que eu falei brevemente na aula passada, a arqueologia ela é eminentemente espacial, toda a questão cronológica é inferida, então arqueologia é igual a espaço, que é absolutamente contra-intuitivo, porque todos nós associamos a arqueologia com história, com uma coisa cronológica, e ela é totalmente a respeito de espaço. E aí todas as inferências vão ser feitas relacionadas a como as peças estão no espaço e como elas estão relacionadas entre si, ou seja, é tudo absolutamente espacial. A partir dessa relação espacial toda, você vai inferir cronologia. Por quê? Porque você vai retirar pedaços de carvão que estão espacialmente relacionados com os artefatos e vai mandar para um laboratório. Eles vão aplicar um método da física para datar aquele carvão. Lembrando que o carvão é absolutamente contemporâneo, não tem passado nenhum envolvido nisso. Tá? Zero passado. Tá? O passado entra só como inferência. A gente infere passado, infere uma história a partir de dados que são absolutamente espaciais. Beleza? Bom, por hoje é isso, e aí vocês aberto para perguntas.